Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesse início de dia para refletir o Evangelho do dia, que é de Lucas 4, 16, 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista e a libertação aos oprimidos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saía de sua boca, e dizia: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, e fazes também aqui na tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, haviam muitas viúvas em Jerusalém. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, no Sidônia. E o tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, a não ser Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram-no para fora da cidade, levando-no até um alto do monte sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passou pelo meio deles e continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento, nesse início de dia, nesse início de manhã, hoje o Evangelho nos chama a atenção. Esse Evangelho foi um Evangelho em que Jesus, após ele ter passado 40 dias no deserto, após o seu batismo, ele retorna para a sua terra, como nós ouvimos, Nazaré, e ali ele toma a palavra de Deus e proclama essa palavra, e no final ele diz que tudo aquilo que a palavra anunciava, falava, estava se cumprindo na pessoa de Jesus. E as pessoas, que ouviram a palavra, como nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje, no primeiro momento ficaram admirados com os ensinamentos de Jesus, mas depois ficaram escandalizados. Aqueles ensinamentos de Jesus não levaram essas pessoas a se converterem, a mudarem de vida, a tomarem uma decisão de fazerem uma mudança de vida, mas pelo contrário, se colocaram numa atitude de revolta, de chateamento contra a pessoa de Jesus e queriam, inclusive, eliminar Jesus, como ouvimos no Evangelho, levando ele até um alto monte na nova cidade para jogá-lo no precipício. Mas diz a palavra que Jesus não se deixou intimidar. Jesus mostrou para eles que não eram eles que determinavam a hora de Jesus. Não eram eles que iam determinar até que ponto Jesus viveria ou não. Diz a palavra que Jesus pegou e continuou o seu caminho e deixou eles ali e continuou o seu caminho. Então aqui é um ensinamento para nós também, como cristãos. Também nós sempre vamos encontrar obstáculos, dificuldades. Mas como exemplo de Jesus hoje, que nós não paremos diante das dificuldades, mas continuemos o nosso caminho. Independente das dificuldades, independente das provações que nós pudermos enfrentar, temos que ser como Jesus, não deixar que isso nos abale e nos impeça de nós continuarmos a nossa caminhada. Que o Senhor nos ajude diante das perseguições, dos obstáculos, a também não ficarmos parados e lamentando, reclamando, mas que continuemos a nossa caminhada a exemplo dele.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a Bênção do Dia com o Padre Elisandro Scarce,